Ora, bem-vindos ao Bancast, o podcast da revista Bang. Este é o episódio 0, intitulado George Martin vs Tolkien, um duelo épico. Tcharam! Foi gravado ao vivo na Feira do Livro de Braga, que nos recebeu a nós, aos livros e aos autores em geral, com muito carinho. Apesar do tema ser a literatura de fantasia, foi gravado num contexto de ficção científica, mais especificamente de distopia, com uma pandemia global e um centro de vacinação, paredes meias com a feira. Aliás, vocês conseguem ouvir o plim a chamar os números. O resultado foi uma conversa interessante, onde eu, Luís Corte Real, editor da revista Bang e da série de emergência, fui o moderador, e os exércitos foram comandados por dois amigos e dois colaboradores regulares da revista Bang, o Luís Filipe Silva e o Bruno Martins Soares, ambos autores de literatura fantástica. Ora, divirtam-se, espero que gostem, e se for esse o caso, não se esqueçam de partilhar, comentar e ajudar a divulgar para que o podcast cresça. Um abraço, até breve. Se calhar começava com o Luís, daquela ponta. Luís, o George Martin e o Tolkien são autores menores porque são autores de fantástico, não são autores da literatura, da grande literatura tradicional? Eu estou totalmente convencido que não são menores. Aliás, estou plenamente convencido que eles têm, pelo menos, a estatura normal e que não são anões. O Tolkien era alto. Como alguns dos seus... E o Martin é largo. Exatamente. Mas fora de brincadeiras, obviamente que não, acho que isto é um não enfático. São autores que tiveram obras que passaram para além da sua época. O Martin, felizmente, ainda não passou, mas tudo indica que é uma das obras que a sua obra, pelo menos a Guerra dos Tronos, é aquela que vai perdurar e que vai ficar como marcante de tudo aquilo que ele fez. E o Tolkien fez, pelo menos, o Senhor dos Anéis, integrado numa mitologia da sua invenção, que ele chamava o mundo secundário, mas também conhecemos como a Terra-média, que marcou uma geração. Marcou a geração americana dos anos 60 e não só, deu o pontapé de saída para o desenrolar da fantasia épica, para o nascimento de um subgénero do fantástico que ainda hoje continua pujante e fez crescer o mercado. Quer dizer, O Senhor dos Anéis foi publicado no final dos anos 50 em Inglaterra, nos anos 60 nos Estados Unidos, e passados 70 anos, ainda hoje se fala, ainda hoje é uma obra marcante e nos cinemas bastante lucrativa. E nos cinemas, eventualmente, bastante lucrativa. São também dois autores ambiciosos do ponto de vista literário. O Tolkien sabia que estava a construir uma mitologia, uma história secundária, por assim dizer, ao mito de origem da sua terra natal, de Inglaterra. E o Martin foi também ambicioso, porque ele diz, ok, o Tolkien fez uma base, fez uma plataforma, mas eu quero ir mais além, eu quero mostrar como é que a fantasia pode também ser mais humana e ser mais verosímil, no sentido de incorporar temas históricos, e ele sabia que estava a revolucionar o género, digamos, mais ou menos morno daquilo que eram as convenções do género quando começou esta saga. E depois pensar que os autores são menores, porque o género é menor, quer dizer, todos nós sabemos e vemos que hoje, para podermos sobreviver no mundo do dia-a-dia, eu acho que o fantástico é a melhor técnica, são os melhores tipos de narrativa que nos ajudam a perceber o que hoje atravessamos. Esta é, por exemplo, a primeira vez em que eu estou a fazer, e nós, imagino, uma mesa redonda ao lado de um centro de vacinação, que está a operar. Que está a operar e que é um exemplo marcante de como a tecnologia consegue, de como a capacidade humana de ultrapassar os desafios que a natureza nos coloca está a dar frutos. Se isto não é
digamos, o mundo de fantasia para os nossos avós e mais para trás, quer dizer, não sei o que poderá ser. Bruno, e para ti, eu presumo que vais ser da opinião do Luís, mas vais dizê-lo com outras palavras. Não, eu sou de facto da opinião do Luís. O que é isso de se ser um escritor menor a este nível? O género, a literatura de género tem normalmente uma conotação que é desvalorizada. Há um certo preconceito relativamente à literatura de género e também existe relativamente, obviamente, à ficção científica e à fantasia. Ainda bem que pouco a pouco as pessoas estão a começar a reagir relativamente a isso. Temos autores muito fortes a quererem muito fortes no sentido do establishment literário, como o caso do Ishiguro, que eu menciono várias vezes, e que é um dos meus autores favoritos, e que está agora a apostar também na fantasia e da ficção científica, mas há outros, não é? Vais a não sei, uma Margaret Atwood, se não quisermos ir parar aos Saramagos, etc. E aos Salman Rushdie. E aos Salman Rushdie, exatamente. De maneira que fica a questão, serão menores em quê, não é? Porque eu acho que a literatura, de uma forma geral, e a literatura qualquer literatura, está em primeiro lugar e essencialmente a tratar daquilo que é o drama humano, aquilo que é esta tragédia de sermos pessoas neste mundo maluco, neste universo estranho e misterioso, e o que é que nós vivemos todos os dias. E todos os grandes autores abordam o drama humano. Tu tens um Melville que pega na baleia, na Moby Dick, para tratar dos nossos fantasmas, daquilo que são as lutas contra animais mitológicos, se quiserem, os nossos monstros internos, que não é muito diferente daquilo que o Martin faz com os dragões da Daenerys, de todo. A mesma coisa relativamente ao Hemingway, que é mais um dos meus autores favoritos. Várias das cenas daquilo que é o Hemingway na Primeira Guerra Mundial, ou que é o Hemingway na Guerra Civil Espanhola, a falar sobre guerra, a falar sobre aquilo que é o drama das pessoas e aquilo que é a tragédia das pessoas que passam pela guerra. Tanto o Tolkien como o Martin estão a falar também da mesma coisa, estão a falar também daquilo que é o drama das pessoas em determinado tipo de situações dramáticas e trágicas. E se formos então falar da qualidade deles enquanto escritores, enquanto da própria escrita, então não vejo grande diferença. Eu acho que eles estão ao mesmo nível, em vários casos até em melhor nível. Nós vemos certas cenas do Martin, nós vemos certas cenas do Tolkien, certas interações entre personagens. Se quiserem ir pelo mais fácil, vamos à série da Guerra dos Tronos e vão ver algumas cenas na televisão que estão extremamente bem escritas e extremamente bem representadas, e nós sentimos ali uma qualidade muito grande. Mas ela está nos livros também, e está nos livros de uma forma bastante patente. Há uma qualidade muito grande nestes autores. São autores muito marcantes para qualquer tipo de pessoa que esteja atenta à ficção de uma forma geral. E a única razão porque se pode sequer perguntar se são menores, se não fazem parte de uma parte menor da literatura, não é o entender, é puro preconceito. É puro preconceito. Exatamente. É assim, em última instância, o grande crítico literário é o tempo, não é? Porque eu estava a fazer uma pesquisa de alguns autores, por exemplo, dentro do fantástico, um Kafka, que é um bocadinho já considerado um mainstream, não é? Já foi roubado ao fantástico, mas um Kafka é um escritor de fantástico. E tens um Lovecraft, são autores que já têm os seus anos. Todos nós já ouvimos falar deles. Há filmes sobre eles, há adaptações, há banda desenhada, há bandas de música que tocam álbuns dedicados a esse autor do Tolkien, então... Tem... Então, o 1984 do Orwell é ficção científica ou é literatura clássica? É terror. é atualidade já. Mas, por exemplo, quem é que já ouviu falar, por exemplo, de um Vernon von Hadenstam ou de um Halidor Laxness? Parecem nomes de comandantes de naves espaciais, mas não. São dois vencedores do Prémio Nobel, já, de 1900 e pouco. Portanto, foram considerados, se calhar, os maiores escritores da sua época, ou certamente uns dos poucos grandes, e nós não ouvimos falar deles. Eu reconheço a minha ignorância, mas eu também duvido que haja muita gente que os conheça e que os leia.
Um Lovecraft que não conseguiu publicar um livro em vida, ou um Kafka, que eu não sei se chegou a publicar alguma coisa em vida também, são nomes mais fortes do que nunca em crescimento. Uma coisa interessante, eu gosto muito de citar o Martin, porque falamos dele muitas vezes. O Martin diz que foi um confronto de opiniões entre o Henry James e o Robert Louis Stevenson, isto nos finais do século XIX, que começou a dividir um bocadinho a literatura entre o realismo e o romantismo. E que, de certa maneira, os escritores de literatura fantástica são herdeiros, são filhos do Stevenson, e os de literatura mais highbrow, mais séria, serão os filhos do Henry James. Porque até aí havia o género, havia a poesia e havia o romance. Não havia aquela preocupação em dividir em subgéneros, não é? Que nasceu, se calhar, um bocadinho aqui com as trocas de cartas deles e a discussão que eles tiveram sobre esse tema. Eu lembro que o próprio Eça de Queiroz era um realista que atacava em força os autores do romantismo, que são os nossos antepassados, ao fim e ao cabo. Não é? Portanto, sem dúvida, eu concordo inteiramente. Há um preconceito que já não vem de agora. Apesar de teres nomes como o Michael Chabon ou o Junot Diaz ou os outros 2 ou 3 que mencionaste, que têm um pé no mainstream, um pé no fantástico, e são respeitadíssimos. Não é? Portanto, Tolkien e Martin também não os escolhemos à toa, são 2 nomes incontornáveis. E talvez, eu não me quero alongar porque a gente já lá vai. Ora bem, o que é que estes 2 nomes têm em comum? Ok, são autores de fantástico, mas há milhões de autores de fantástico. O que é que eles têm em comum que se calhar os faz também destacarem-se e serem os pesos pesados do fantástico? Bruno? O Martin é muitas vezes apontado como o Tolkien americano, não é verdade? E isso eu acho que tem a ver com a força que tem e porque é que são marcantes, mas eu gostava de falar disso um bocadinho mais à frente. Eles de facto têm uma visão sociológica, tanto um como o outro tem uma visão sociológica daquilo que são os seus mundos, não é? Nós vemos uma sociologia completa ali. Os elfos não gostam dos anões, os Lannisters não gostam dos Starks, todos eles têm uma cultura, um modo de estar que só aprecia uma sociologia. Mas eles têm pontos muito específicos que são em comum. Parece-me tanto a grande obra do Tolkien, que é o Senhor dos Anéis, como a grande obra do Martin, que é a Guerra dos Tronos, ou a Canção do Gelo e do Fogo, são romances anti-guerra. São romances que estão baseados na guerra, que temos situações de guerra, mas não são romantizados, digamos assim. As pessoas ficam como elas, as pessoas lutam de forma dolorosa e passam pela guerra de forma dolorosa, nem sempre vencedora. E nós não ficamos com a sensação de que que era tão fantástico estar numa guerra e ser um herói. Bem pelo contrário, e sentimos isso nos finais de ambas as sagas, sendo que, obviamente, que do final do Martin só temos aqui a ideia que nos trouxe a série, não é? Porque os livros ainda não estão escritos, mas tanto O Senhor dos Anéis como a história da Guerra dos Tronos, determinada na série, têm ambos um final de paz. Não é? Conseguiu-se, ganhou-se a guerra, chegou-se mas uma paz ferida, dolorosa. O Frodo nunca recupera totalmente das mazelas que teve da sua aventura. Da mesma forma, vários dos nossos heróis incontornáveis padecem no final da Guerra dos Tronos. Já não são as pessoas que nós gostaríamos que fossem porque sofreram a guerra. O Tolkien passou pela Primeira Guerra Mundial e claramente que a sua obra ficou marcada por aquilo que viveu nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial. O Martin, por seu lado, é um pacifista. Ele foi objetor de consciência para não ir à Guerra do Vietnã. E ambos, essa carga que eles têm anti-guerra, julgo que surge na obra de um e de outro. E é uma das coisas que eles são bastante parecidos.
Há uma coisa também muito interessante que eu acho que surge mais aqui do que se calhar noutros tipos de literatura, que é as múltiplas storylines. O facto de estarmos a ver sistematicamente não sei quantas storylines diferentes, e vemos isso no Tolkien, quando passa do Gandalf para o Frodo, passa do Frodo para os outros dois hobbits, que estão nas suas sendas e nos entes, etc. O Martin transporta essa múltipla storyline para um nível completamente diferente, não é? Nós temos dezenas de storylines extremamente consistentes, mas eu acho que destas coisas eles são bastante semelhantes na maneira naquilo que escrevem. E tu, Luís? Bem, para começar, há algo que é muito semelhante entre eles, que ambos têm nomes do meio RR, né? Apesar de, contudo, ambos têm nomes diferentes. Portanto, posso se calhar dizer que isso é a sua maior semelhança e também a sua maior diferença. Eu estou totalmente de acordo com o que o Bruno disse. São obras que falam da guerra, eventualmente que falam da guerra de uma forma distinta, porque, exatamente, ambas estão contra a guerra, mas para o Martin acho que não é displicente, não é por acaso que ele chama no original A Game of Thrones. A guerra é um jogo entre as partes, não importa quem sofra, e até no próprio, e toda a sua obra é, na prática, uma descrição de uma enorme batalha, né, para quem é que consegue sentar-se no trono de ferro. Eu acho que um ponto comum, se calhar não é muito tocado, tem a ver com... há bocado falava da ambição de ambos os autores. Aqui eu perguntava se esta ambição, ao verter-se em cada um deles, não encontramos um ponto comum, no sentido em que a ambição eventualmente se poderá ter tornado demasiada, e nós encontramos isto no facto que as suas obras acabaram aparentemente por dominar as suas vidas. Nós temos duas situações perfeitamente idênticas no Tolkien e no Martin. O Tolkien deixou a sua obra literária ser totalmente dominada pela visão da Terra-média. Até o Hobbit, que começou com uma história infantil que não era suposto ter nada a ver com a Terra-média, acaba por ser capturado, por assim dizer, por daquela mitologia, e a sua grande obra, que devia ser o Silmarillion, nunca foi a intenção dele que o Senhor dos Anéis fosse a sua grande obra, porque o Silmarillion iria ser, digamos, a pedra de toque da sua mitologia que ele veio desenvolvendo durante toda a sua vida, e ele deixou essa obra inacabada. Foi o filho dele que completou a partir de notas, portanto não é a obra póstuma não é uma obra terminada. Espero que não aconteça o mesmo com o Martin. E é isso que eu ia dizer. O Martin, apesar de já ter uma obra, né, eles chegam ambos, o Tolkien com o Senhor dos Anéis e o Martin com a Guerra dos Tronos, chegam mais ou menos na mesma fase da vida a este portento. E até o Martin está a deixar-se dominar por uma mitologia que ele deixou crescer de forma orgânica. O Tolkien também fez a sua mitologia crescer de forma orgânica, e pergunta-se, podemos eventualmente perguntar, poderá ser razoável perguntar se eles não deixaram dominar-se por esta vontade de descrever uma paisagem que eventualmente é maior do que eles ou maior do que a sua vida. É verdade que isto também contribui para a riqueza e para a profundidade da mitologia, e isto também atrai os leitores. Mas não deixa de ser, digamos, pesaroso que eventualmente, e esperemos que não, rezemos que não, mas que eventualmente o Martin possa não. E o mais grave é que o Martin nem tem um filho ou uma filha para acabar os livros. Mas tem muitos fãs, não é? Tem. Eu terminava só dizendo, concordo inteiramente com vocês, são dois autores muito ambiciosos e conseguiram penetrar na cultura popular de uma forma que se calhar não encontra, só o Stan Lee, eventualmente, e alguns realizadores de cinema, pronto, mas a nível literário
não haverá muitos autores que tenham conseguido entrar na cultura popular, enraizar-se, influenciar tanta coisa, tanto autor, não só literário, mas lembro de bandas de música, lembro-me de argumentistas de banda desenhada, ilustradores, os milhões de ilustradores, profissionais e amadores, cujo passatempo é reproduzir cenas da Terra-média. A própria figura do anão e do elfo, eles já existiam. Falta só, se calhar, a J.K. Rowling, também tem o mesmo Talvez efeito. a J.K. Sem dúvida. Sim. Mas ela terá sem dúvida que ela tem, nunca li a biografia dela e as influências dela, mas o Tolkien tem de lá estar. Não haveria J.K. Rowling sem Tolkien, como também não haveria Martin, já falámos sobre isso várias vezes. Mas até os jogos que eu gosto, o Dungeons and Dragons, por exemplo, que é um jogo que vem desde os anos 60, 70, que foi copycat completamente retirado do universo do Tolkien. E 60 anos depois, o Dungeons and Dragons, que tem dezenas de mundos, e influenciou depois dezenas de outros jogos de role-playing games, e jogos de consola, e jogos de computador. Estamos a falar de milhares de jogos e de milhões de exemplares. O próprio Witcher, haveria um Witcher sem um Tolkien? Não haveria, não. Ora bem, já falámos do que é que eles têm em comum. O que é que eles têm de diferente? Luís? Diferente. Eu acho que os diferentes... Além do primeiro e do último nome, já sei. Além do primeiro e do último nome. Exatamente. Eles têm, sem dúvida, a abordagem e a voz. Quer dizer, nota-se que a educação de cada um deles se transparece na forma como escrevem. E a educação deles, em termos de formação literária, marca bastante o texto. O Tolkien não deixa de ser um académico, mesmo a escrever em ficção, em prosa, e é um homem do seu tempo, e há ali uma certa contenção, há um certo rigor, ele não extravasa, não se sente que sejam emoções descontroladas. Não é um livro de grandes extremos a esse nível. Ou pelo menos a prosa dele não conduz a esse tipo de, na minha opinião pessoal, não conduz a esse tipo de sentimentos. Já o Martin vem batido de Hollywood, das séries. Ele escrevia guiões e, aliás, ele próprio disse que começou a escrever esta saga porque estava farto que as suas histórias fossem rejeitadas porque eram demasiado caras para filmar. E, portanto, ele quis fazer uma obra de grande espetáculo porque no papel o custo é sempre o mesmo, né? Tínhamos aviões e exércitos, ou seja, numa sala fechada. E esta diferença de abordagem acho que também contribui para que ambos dissessem algo ao seu tempo. Eventualmente o Martin poderia chocar na época em que sai O Senhor dos Anéis e numa Inglaterra, de certa forma, bastante conservadora, e um Tolkien hoje, se fosse escrito hoje, particularmente já havendo todo um historial, né, de fantasia épica, de certeza que não teria a receptividade que o Tolkien teve nos anos 60, quando inicialmente surgiu. Outro ponto que eu acho que eles diferem é na forma como tratam o monstro, o mal. O Tolkien, O Senhor dos Anéis, é manicaísta, né? Nós sabemos que o mal e o bem estão ali traçados a preto e branco. No Martin não é assim, há tons de cinzento e mais os monstros, aqueles que os White Walkers, os tais zombies, se nós pensarmos bem, eles são apresentados como um fenómeno mais natural do que propriamente algo maligno. Podemos até considerá-los como uma metáfora da peste negra. É algo que nós sabemos que vem, não conseguimos impedir, temos de encontrar uma forma para lutarmos contra ele. Os orcs, etc., esses são maus. A gente sabe que são maus porque têm a fisionomia de maus e há ali uma diferença bastante clara, aliás, de uma época que, durante a Segunda Guerra, o Senhor dos Anéis foi escrito durante os anos 40, o maniqueísmo era a ordem do dia. O mal no Martin é humano.
é o semelhante que está próximo de nós, que se aproveita de nós e que exerce as suas intenções de ambição e de vingança e de mesquinhez. E é muito interessante ver estas duas abordagens e ver como, neste caso, o Martin, podemos dizer, é de facto um herdeiro do Tolkien, porque pega naquilo que ele fez e mostra com um lado mais humano. A pegar do que estás a dizer, eu até acho que o Martin faz uma coisa interessante e sofisticada, exatamente na linha do que tu estás a dizer, que é, parece que toda a lógica toda a lógica da saga vem aí o mal, que é o mal dos White Walkers, o mal total, não é? Mas ninguém quer saber porque está toda a gente à guerra uns com os outros. Exatamente. E por isso, se calhar, vai morrer tudo, mas é porque estão todos... Mais uma vez, uma lógica anti-guerra, não é? Basicamente, não é? Que se formos levar a metáfora um bocadinho mais longe, hoje em dia temos, se calhar, umas mudanças climáticas que nos podem matar a todos, eventualmente, mas está tudo muito mais preocupado com as suas entrinquices mais pequeninas, mais mesquinhas, mais humanas, do que com o mal enorme que aí vem. E que assustadora antevisão dos nossos dias, não é? Sim, exatamente. Mas eu concordo contigo, eu acho que eles são produtos do seu tempo, da mesma maneira que, se calhar, o John Ford não seria aceito como um grande realizador hoje a fazer os mesmos filmes, teria que fazer filmes diferentes, ou provavelmente, sendo o grande realizador que faria outros filmes, mas os mesmos filmes não seriam vistos da mesma forma. Também há um salto grande em termos de realismo do Tolkien para o Martin. O Martin cria uma sofisticação muito superior, e começa logo por uma coisa que é incontornável e que nós percebemos logo, que é nós sabemos o que é que vai acontecer no Senhor dos Anéis. Nós sabemos que no final o Frodo vai destruir o anel. Nós não sabemos o que vai acontecer no Game of Thrones. E não é só porque não está escrito. E não é só porque não está escrito, é porque aquilo pode ir parar a qualquer lado, basicamente. E isto é um sinal de sofisticação e um sinal de uma construção que é muito própria do Martin e que é uma inovação que, em muitos aspectos, o Martin traz. Não quer dizer que outros autores não o façam, mas a eficácia do Martin de fazê-lo é de facto completamente diferente. E tem esta coisa que o Luís estava a dizer, que é os vilões têm uma cara, não é? Os vilões não são... O mal total a gente não sabe o que é, não é? Qual é a motivação do Sauron? Não há um Dark Lord no mundo da Guerra dos Tronos. Não há um Dark Lord. Quer dizer, haverá, mas é pouco importante. Cada um tem o seu Dark Lord lá dentro. E aqui mais uma coisa que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o tipo de originalidade. O Tolkien, de facto, criou um mundo a partir de uma mitologia, tal mitologia inglesa que ele queria fazer e que o Luís estava a falar, mas criou um mundo a partir da mitologia nórdica, que é um mundo bastante original. Quer dizer, hoje em dia não é porque toda a gente o imita e quer fazer elfos e... Não me puxes isso, não calo depois. Mas na altura, de facto, foi algo completamente diferente. O Martin faz uma coisa ao contrário. O Martin usa os tropos e clichês que já existem. Usa os zombies, usa os dragões, usa... Bom, mas se calhar já estás a responder um bocadinho à próxima pergunta. Ok, força. Okay, que é, porquê que estes dois autores que nós escolhemos para este duelo épico são e continuam a ser, e penso que não deixarão de o ser, tão marcantes? Começa tu, que já vais com uma grande pedalada. Não, há aqui duas coisas para mim que os torna algo de muito especial. Uma é o épico, não é? Nós, quando pensamos em épico hoje em dia, pensamos em Tolkien, é quase inevitável. O Tolkien quase que inaugurou... sinónimo. Eu estou a ser um bocadinho redutor e estou obviamente a esquecer-me de uma quantidade de gente. Mas é fácil ir ter ao Tolkien quando se está a falar do épico, não é? E o Martin fez a mesma coisa. Ambos estão a escrever romances épicos e estão a fazê-lo de uma forma que é de uma complexidade que se calhar é difícil... temos outros paralelos, mas estes são dois expoentes. E isto também está com base num world building extremamente sofisticado e extremamente bem feito. Tudo aquilo, tanto do lado do Martin como do lado do Tolkien,
é extremamente consistente. Todo aquele mundo é extremamente consistente. E vão até aos pormenores das genealogias, não é? As genealogias imparáveis do Martin, passa-se páginas e páginas a fazer genealogias de cada um, ou até aos pormenores de uma língua diferente, não é? O élfico que o Tolkien criou. E esta consistência que não esmaga a história, que isso é importantíssimo, é uma consistência, um world building que é imenso, que é brutal, mas que não esmaga a história, cria um background que os transfere para um pequeno clube de grandes autores e de grandes world builders. E depois, de alguma forma, eles tocaram-nos, não é? De alguma forma, nós identificamos imenso com um Jon Snow, nós identificamos imenso com uma Daenerys, de uma forma ou de outra. Identificamos imenso com Frodo ou com Aragorn. E de facto estão ali os nossos grandes monstros, mas também as nossas grandes aspirações. Eles de facto conseguiram descrever de uma forma complexa e abrangente aquilo que é o drama humano. Ok, drama humano, Luís, ou mais qualquer coisa? Isso bastante. Acho que no final do dia o drama humano é o que atrai os leitores e é também a função da literatura de apresentar-se como um espelho, né? Apresentar-se como um espelho, apresentar-se como uma imagem daquilo que basicamente o ser humano faz um contra o outro, né? E daí ajudar-nos a tirar ilações para as nossas sociedades e até mesmo para as nossas vidas individualmente. A importância deles vai também ao ponto de terem conseguido demonstrar, cada um na sua época, que histórias que saem da cabeça de senhores já com 40 e 50 anos interessam para o mundo. E acho que isto é uma das grandes vitórias que pode existir. Afinal, não é só o futebol que move multidões. Estamos aqui perante um mundo que não existe, um mundo totalmente ficcional, que saiu da cabeça de uma pessoa e que de repente se torna um fenómeno cultural e é um shared universe por milhares de pessoas. Isto não deixa de ser algo extraordinário. É claro que é possibilitado pelo marketing, é claro que é possibilitado pela capacidade que temos nas últimas décadas de fazer a exportação de narrativas por todo o mundo e a ubiquidade da língua inglesa. No entanto, não deixa de ser fantástico que uma geração, os hippies nos Estados Unidos, em plena guerra do Vietnã, encontrassem temas como o feminismo, como a ecologia, como obviamente as mensagens de pacifismo, numa obra que o Tolkien nunca pensou que fosse lida assim. Ele próprio até dizia que não gostava muito que os hippies lessem aquilo. A verdade é que a obra extravasou as suas intenções e acabou por se tornar, quer para um, quer para outro, e no outro ainda estamos a viver no meio do turbilhão, ainda não sabemos como é que vai assentar, que se tornasse tão importante para tanta gente. A única coisa que eu tenho pena, ou se calhar não é uma questão de pena, é uma questão de interpretação, é que o Tolkien não tivesse cumprido ou feito a obra que ele uma vez disse numa carta, que foi, ele afirmou que se o Gandalf se tivesse apoderado do Anel e não o Sauron, o Gandalf ia ser um tirano pior do que o Sauron. Porquê? Porque ele tinha a noção da rectidão moral. E havia de tornar a Terra-média no inferno pior do que o Sauron alguma vez seria capaz de fazer. Eu arrisco-me a dizer que o Martin, se não ouviu essa frase, deve tê-la pensado. Porque, de facto, esta era a obra que teria faltado ao Tolkien fazer, mas, se calhar, o Tolkien não seria a pessoa indicada para o fazer. E uma coisa complementa a outra, de facto.
Que é isto? Vocês acham que, de certa maneira, estes grandes épicos, há muitos, mas se calhar grandes não há assim tantos, mas estes dois, sem dúvida. A Canção de Gelo e Fogo, que é a Guerra dos Tronos, como a maior parte das pessoas a conhece, e o Senhor dos Anéis, não são uma espécie de uma odisseia, uma espécie da Ilíada das nossas gerações. Se calhar não conhecemos tão bem os grandes heróis que estavam em Troia, mas estes heróis que têm os mesmos defeitos e estão em batalhas igualmente sangrentas e duradouras, com que nós nos identificamos e aprendemos e desaprendemos com eles. É um bocadinho, não é? Sim. Sem dúvida. Isso indica que nós ainda precisamos de heróis, ainda precisamos de grandes feitos, Exatamente. ainda precisamos de grandes aspirações para nos orientarmos, não é? Há pouco estavas a dizer que uma das grandes virtudes do world building, a construção fabulosa do mundo, que eu acho que é um dos grandes trunfos, tanto de um como do outro, sendo que vocês já sabem a minha opinião sobre o world building do Tolkien, que nunca é demais dizê-lo, que sem dúvida que é um dos grandes trunfos, porque apanhou toda a gente de surpresa. Ele criou um género sozinho, não é? Mas depois transformou-se no pai do clichê, porque as gerações seguintes de autores não souberam olhar para o Tolkien e dizer, ok, world building é o grande trunfo, deixa-me fazer a minha construção do mundo. Não, fizeram fanfiction. Deixa-me pegar exatamente os mesmos elementos que o Tolkien usou e eu vou baralhar e vou dar igual. E durante anos a fantasia ganhou uma péssima reputação, muito por culpa da própria fantasia. Portanto, o preconceito aqui, eu não sei até que ponto, não sei se vocês concordam, o preconceito até se justificava. Porque quando tu escreves sempre o mesmo livro, e estão todos a escrever o mesmo livro, e estão todos a copiar da mesma fonte, durante os anos 70, 80, 90, com raras exceções, porque havia imensos autores que Não concordo muito fugiram. contigo, porque, por exemplo, o Romeu e Julieta ainda é considerada alta literatura, mas a quantidade de má literatura que se faz baseada no Romeu e Julieta nunca mais acaba, não é? Mas o Romeu e Julieta é a obra original que deu origem a 1001 copycats. Exato. O Tolkien nunca deixou de ser respeitado, mas tudo o que veio depois, não é? Em que vais buscar os anões e o Dark Lord, e não é o anel mágico, é o brinco mágico, ou a espada mágica. E o herdeiro do Império que está desaparecido, mas que depois nós sabemos desde a primeira página que ele é o herdeiro do Império e depois, inevitavelmente, ele vai herdar o Império no final. Eu acho que muita da culpa desse preconceito que falávamos, também é legítimo, se calhar, não é? Não, é o que a quantidade... Existe toda uma literatura de género, que é a literatura que às vezes se chama de uma determinada maneira o romance de Cordeol, que tem por base, que nós vamos lá atrás e vamos ver as bases de todo esse tipo de romance nas grandes histórias de amor do Romeu e Julieta, do Ivanhoe, etc. É má literatura, que é o que tu estás a descrever, que é a literatura de fantasia que é má literatura, mas que se baseou numa grande obra. E, no entanto, tu não sentes que um Romeu e Julieta seja uma obra menor, não é? Como se calhar algumas pessoas sentem que o Senhor dos Anéis é. E não é, na minha opinião, Ok. mas percebes o que eu quero dizer? Ok. Ora, então, e nós, como autores portugueses, o que é que nós devemos ao Tolkien e o que é que nós devemos ao Martin? Luís? Mercado. Sem dúvida, mercado. Não há maior prazer para um autor nacional do que quando o Martin cá veio das duas vezes. Numa das vezes encheu uma sala inteira, penso que estou a falar daquilo que eu presenciei em Lisboa, né? Foi a sala inteira do Corte Inglês, né? Que vai aí umas dezenas de pessoas, e depois o Teatro Aberto, se não estou em erro, com Vilaré? Não me lembro do nome do teatro, mas eram umas Exatamente. 500 pessoas ou mais, 500 e pessoas, se centenas. houvesse o dobro dos lugares, havia estaria lotado. possibilidade. Mas, e não só da mesma faixa etária, não só jovens. Havia pessoas, penso eu, de todas as E muita idades. gente que ficou cá fora, que não conseguiu entrar. Não só para ouvir, como ficaram horas em fila à espera para pedirem um autógrafo. Ter esta quantidade de leitores ansiosos para falar connosco e para comprar as nossas obras e para
e para nos perguntarem quando é que vem o próximo livro, acho que é o sonho de qualquer autor. E contra digamos, as afirmações vindas de muitos lados de que em Portugal não se lê fantástico, Portugal não gosta de fantástico, Portugal só vê filmes, isto foi entre a época em que a primeira vinda, a série ainda não tinha saído, mas já era uma série que começava a dar frutos em termos de tornar-se uma série de culto, mesmo aqui. E depois a série já existia em termos televisivos. E as pessoas vinham com os livros, e as pessoas liam os livros. A série puxava para os livros. E há leitores. E, portanto, este é, digamos, penso eu, que para nós, autores, um dos maiores incentivos para fazermos alguma coisa do género. Se o Martin pegou na história de Inglaterra, que nem sequer é a sua terra de natal, e usou elementos históricos para fazer uma obra de fantástico que apela a milhares de pessoas ao redor do mundo, se há uma coisa que o nosso país tem, é história. Quer dizer, nós ajudamos história, não é? E de facto fica aqui o bichinho de pensar se há esta vontade de ler, se há esta vontade de contatar com o fantástico por parte do nosso mercado também, por parte dos nossos leitores, será que nós não devíamos, de uma forma, digamos, não temos também a responsabilidade, até certo ponto, de fazer algo em português? Pelo menos acho que teríamos a oportunidade. Estou a sentir aí um lançamento, um desafio. Pois eles têm um mercado muito grande em inglês logo à partida, não é? Nós temos um mercado ainda que é muito pequenino, mas tu tens razão, eu acho que esse é um desafio interessante e eu acho que de facto eles trazem mercado, porque quanto mais as pessoas se sentem atraídas por este tipo de livros e pela fantasia, pela ficção científica, mais nós temos também a oportunidade de chegar, não digo aos mesmos níveis, mas a qualquer coisa parecida, não é? Eles, respondendo à tua pergunta, o Tolkien e o Martin, mais relativamente à minha escrita, trouxeram duas coisas bastante diferentes. O Tolkien na dimensão épica, sem dúvida nenhuma. Se calhar a grande dimensão épica que mais me marcou quando eu comecei a escrever foi o Dune do Frank Herbert. Mas depois O Senhor dos Anéis. Quando lês a Alex 9, a Alex 9 tem uma dimensão épica que eu acho que não seria possível se eu não tivesse lido O Senhor dos Anéis. Apesar de ser uma história completamente diferente, não tem nada a ver. Mas tem muitas personagens, tem muitas linhas, tem batalhas, e isso, uma parte é a influência do Tolkien, sem dúvida. A Alex 9 foi escrita antes de eu ler o Martin. Se vocês lerem aquilo que são os meus livros depois do Martin, e depois da Alex, como a Batalha da Escuridão, como a War and the Shadow King, etc., há uma diferença muito grande, porque o Martin trouxe uma coisa que foi um realismo e uma sofisticação completamente diferentes. Quebrou aquilo que eram as regras, aquilo que eram as fórmulas, aquilo que nós achávamos que era aquilo que nos atraía nos heróis e das vitórias e as personagens que gostamos têm que chegar vivas ao fim, aquelas coisas que se calhar eram mitos da nossa cabeça e que ele facilmente as destruiu, não é? O Martin diz que o grande erro do Tolkien foi ter ressuscitado o Gandalf. O Gandalf, quando cai nas minas de como é que ele chama? Com o Barzol. Sim, estava a combater naquela ponte. O que o Martin diz é... Gandalf the Grey, depois fica o Gandalf the White. Não é? Tal e qual. Quando ele morre, ele devia ter ficado morto. Isso era o que o Martin faria. Era o que o Martin faria. Porquê? Porque, de facto, as personagens, a partir daí, deixam de ter chão. Porque o Gandalf é sempre aquele que lhes dá chão, que lhes dá uma bitola, que lhes dá algo para onde eles se podem dirigir e o que eles, como tu dizias, a bitola moral. E, de repente, se eles não tivessem Gandalf, não teria isto. Isto era o que o Martin faria. E ele diz, isto é mais próximo daquilo que acontece na vida real. E eu acho que ele, se calhar, tem razão. E isso influenciou bastante a minha escrita e fez-me pensar e acho que
minha escrita não voltará a ser a mesma. Ok, muito obrigado. Eu acho que vamos ter que ficar por aqui. Agradecer então à Feira do Livro de Braga o convite para virmos falar um bocadinho deste lado B da ficção. Tolkien versus Martin. Este versus é um bocadinho forçado, Exatamente. porque eu acho que eles seriam bons companheiros e bons amigos, mas é um duelo de titãs, sem dúvida. Isto também foi uma espécie de um episódio zero do Bancast, o podcast da revista Bang, em que nós os três, uma vez por semana, vamos, não ao vivo e não em direto, mas vamos falar sobre temas que a revista Bang, regra geral, fala. A ficção científica, a fantasia, o cinema, o horror, jogos de tabuleiro, role-playing games. Portanto, olha, muito obrigado a todos vocês, aos que assistiram, aos que vão assistir, e votos de boas leituras e até breve.